Estamos no ar com mais um Wernicast, o podcast da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mais uma vez trazendo um convidado importante da nossa comunidade acadêmica para bater um papo sobre, desta vez, economia. Mas não só sobre economia, mas também sobre a figura do nosso entrevistado, que é o professor Léo Vigildo Cavalcante, um amigo meu aí de muitos anos, né? Com esse professor acho que desde que eu moro em Mossoró, né? Foi professor do meu primo, Adriel. Mandar um abraço aí para você, Adriel. Professor, seja bem-vindo. Vamos bater um papo, contar um pouquinho da sua história. O professor Léo Vigildo é o diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, coordena as pesquisas sobre os eventos em Mossoró e a gente vai bater um papo sobre sobre uma série de aspectos da história do professor, que é um professor que já tem 30 anos de UERN, e também sobre as pesquisas que ele vem realizando ano a ano, principalmente sobre o nosso magnífico Mossoró, cidade junina. Bem-vindo, professor Léo Vigildo. Professor Léo, como é conhecido também. Isso. Seja bem-vindo ao Wernicast. Boa tarde, Bruno. Agradecer aqui o convite, né? E vamos conversar, né? Contar um pouco da nossa história, 30 anos de UERN. Eu estava conversando antes aqui nos bastidores com nosso amigo aqui, Cícero, e dizendo que eu tenho mais anos de UERN do que de vida. Tenho 30 anos de universidade e 23 antes de ser da UERN. Então, quer dizer, a boa parte da minha vida é dedicada a essa instituição que amo, que zelo e que faço tudo por ela, né? Então, o meu amor pela UERN é imensurável no que diz respeito a vestir a camisa. E não só eu, mas também como outros também, né? Estão deixando um legado no que diz respeito aqui à nossa instituição. Professor, começar um pouquinho contando a sua história, né? Você já demonstrou aí, falou aí todo o seu amor pela UERN. Como é que começou a sua história com a UERN? Conta um pouquinho como você veio parar aqui na nossa universidade. Bom, quem não me conhece, eu sou original de Natal, sou natalense, terminei... Somos conterrâneos. Terminei o curso de Ciências Econômicas em fevereiro de 94. Em agosto de 94 fiz o concurso, ou seja, e passei, né? Com 23 anos, só tinha a graduação. Naquele tempo, praticamente a UERN não tinha tantos professores com pós-graduação. Para que você tenha uma ideia, somente 2 anos depois que eu entrei, em 96, é que tivemos o primeiro doutor, que foi Antônio Jorge, e depois a professora da UFERSA. E a professora Tânia Amar, de enfermagem, né? Então, foram os 2 primeiros doutores, né? E depois a Aécio Cândido, foi o terceiro. O terceiro. E aí, justamente, que tinham feito doutorado fora do Brasil, no Canadá, na Universidade de, se eu não me engano, Laval, né? Posteriormente, tivemos aqui o Prodema, que foi justamente trazido em consórcio com a Universidade de Laval. Então, passei em Pau dos Ferros, passei ainda lá cerca de 3 anos. Posteriormente, vim fazer mestrado aqui, no Prodema, né? Minha especialização é basicamente trabalhando desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional e composição de renda. Então, minha especialidade é justamente dentro dessa temática. Então, por isso que eu trabalho muito a questão das pesquisas, muita questão de auditoria, principalmente dos trabalhos que fizemos aqui na Prefeitura de Mossoró, Prefeitura de Baraúna, Prefeitura de Areia Branca. Todos os trabalhos ou coordenado por mim ou eu participando na condução desses determinados trabalhos. Então, posteriormente, vim trabalhar aqui junto com o professor Walter Fonseca. Fui convidado para fazer parte da assessoria de projetos especiais. Para que você tenha uma ideia, nós trabalhávamos cerca de 166 municípios dos 167 do Rio Grande do Norte, através de 2 programas. Um programa chamado Proformação, que qualificava todos os professores
que não tinham formação em pedagogia para dar a licenciatura, e o programa Profai, que era para formar os técnicos de enfermagem no Rio Grande do Norte. Então, tínhamos toda essa capilaridade, né? Eu, primeiro como assessor do professor Cristóvão de Lima e, posteriormente, como titular dessa assessoria, em que movimentavam, para que você tenha uma ideia, somente em termos mensais, mais de 2 a 3 milhões de reais. Isso eu estou falando há 20 anos atrás. Então, a magnitude que a UERN teve em termos de formar. Então, por isso que me dá muito orgulho de dizer que em 166 municípios nós formamos os professores para trabalhar justamente as crianças, principalmente as crianças da primeiro ao quarto ano, que é o fundamental, né? Então, posteriormente, saí para o doutorado, fui para uma das universidades mais antigas do mundo, a Universidade de Salamanca, fundada em 1218, para que você tenha história. E lá, assim como outros professores aqui, a professora Ana Augusta, o professor Davi Leite, o professor Alexandre, que hoje está na UFESA, o professor Pedro, que hoje coordena a parte de assessoria internacional, justamente com outras universidades do mundo, conseguimos finalizar e fazer parte da história, porque lá, quando terminamos o nosso doutorado, escrevemos nosso nome na parede. Então, lá está registrado o meu nome na parede e vai ficar para a vida toda, né? Para que você tenha uma ideia, existem ainda registros do ano de 1300 das pessoas que colocavam o nome na parede com sangue de touro, né? Então, é claro que no nosso tempo nós não podíamos mais matar o touro, mas ficou lá registrado lá. Posteriormente, né, fui por diversas vezes chefe de departamento, tanto em Pau do Ferro quanto aqui em Mossoró. E aí resolvemos dar um passo mais adiante. Que passo mais adiante é esse? Já tinha trabalhado em todas as áreas, trabalhando com o professor Felipe Caetano na área de extensão, trabalhado com o próprio Cristóvão, com o professor Francisco Soares, e eu disse, não, agora eu quero modificar as coisas aqui. E entendia que deveria ser diretor da faculdade. E hoje, não é por nada, temos hoje a faculdade mais arrumadinha que tem na UERN. Isso não sou eu que digo, são as pessoas, né? Inclusive, tem a faculdade como um modelo, né? E parte do nosso trabalho foi reconhecido justamente agora, quando tivemos a avaliação do curso. Por quê? Tiramos principalmente nos cursos que foram avaliados, ciências contábeis, administração e economia, nota 4. Então, estão entre os 5 melhores cursos do Nordeste e entre os melhores do Brasil. Principalmente no que diz respeito, primeiro, a um trabalho que a gente fez em coordenação junto com os chefes de departamento e principalmente na melhoria da infraestrutura. Então, eu peguei uma infraestrutura que você via que não tinha tanto acolhimento no que diz aos alunos, e hoje você vê as praças, você vê até mesmo a sala de descanso que fizemos para os alunos, reforma no laboratório, a questão dos eventos que eu organizo, entre eles o Congest, que já estamos na 10ª edição. Para que você tenha uma ideia, chegamos a ter cerca de 6 mil participantes na edição passada. Há uma perspectiva de envolver ainda mais outros participantes. Para que você tenha uma ideia, temos também, inclusive, a participação de pessoas de fora do Brasil. Então, é algo que começou para divulgar os trabalhos acadêmicos, ou seja,
uma coisa que eu sempre tinha raiva aqui era que a gente terminava o mestrado, o doutorado e se engavetava os trabalhos. E na primeira edição do Congeste foi justamente na intenção de mostrar o trabalho que os professores tinham feito, né? E que, de certa forma, estavam ali embaixo da gaveta. E, com isso, nós começamos a dar um maior dinamismo, fazer com que houvesse uma maior participação dos departamentos, de outras faculdades, e agora, para você ter uma ideia, estamos fechando com chave de ouro o 10º, porque vamos ter a participação de professores do campus de Pau dos Ferros, do campus de Açu e do campus de Mossoró. Então, vamos estar envolvendo todos os cursos, né, com áreas afins, né, na área de economia, na área de administração, na área de contábeis, ou seja, fazer com que tenhamos uma maior integração da UERN e fazer com que você dê novos ares no que diz respeito ao quantitativo e o qualitativo em relação à dimensão científica que alcançou esse evento. Professor, só deu uma síntese aí, depois a gente vai destrinchar cada situação dessa aí. Vamos falar do Congeste, do trabalho na Facene, mas antes eu queria falar um pouquinho que eu acho que tem que ter sempre um incentivo para as pessoas, para elas tentarem também estudar fora, porque eu acho que deva ser uma experiência magnífica. E na primeira temporada a gente trouxe alguns professores, alguns entrevistados que fizeram doutorado, mestrado fora, e é sempre muito enriquecedor essa conversa. E aí eu te chamo agora para a gente falar um pouquinho da tua experiência lá na Universidade de Salamanca. Como foi essa experiência de estudar? Primeiro, você teve o privilégio de estudar numa das universidades mais antigas do mundo, né? Então, assim, acho que você devia entrar ali e respirar a história. Né? É uma universidade muito antiga. Então, fala um pouquinho dessa experiência de estudar numa universidade na Espanha, uma das mais tradicionais e respeitadas do mundo, uma universidade que é referência. Como é que foi essa experiência? Bom, eu posso dizer que a experiência foi... eu posso dividir em 3 fases. A pessoal, que para mim foi fantástica, que era um sonho meu de fazer uma pós-graduação fora. Eu já tinha feito um pouco do high school nos Estados Unidos, quando eu tinha 15 anos, mas eu tinha coisa de permanecer fora um tempo, né? Já estou planejando, assim que deixar a direção da faculdade, fazer um pós-doutorado fora também. Então, a primeira de respeito à questão da cultura. Então, é uma cultura totalmente diferente, né? Sempre eu brincava com as pessoas, perguntavam, e como é as pessoas de Salamanca? Eu dizia, igual o tempo, frio e seca. Então, dá para ver quando a gente assiste algum filme ou seriado espanhol que eles são bem brutos. Bem brutos. E tudo isso de acordo com o clima, por incrível que pareça. Então, se você pegar qualquer país sempre ao norte, você vai ter pessoas assim parecido muito com o clima. Eu digo sempre que as pessoas aqui, como no Brasil, parecem muito com o clima. Ou seja, se é local de frio, tudo, então aquelas pessoas são mais reservadas, são mais fechadas, assim como lá. Primeiro me surpreendeu a infraestrutura. Então, para que você tenha uma ideia, o tamanho da biblioteca lá era praticamente o tamanho de 3, 4 faculdades nossas aqui. Você botando a Facen, com a FAD, com a Faculdade de Educação, você juntando as 3 não dava a biblioteca, né? Outra pelo caráter que você visualiza em termos de conhecimento. Então, você tem uma presença muito grande dos conceitos totalmente divergentes no que diz respeito ao que eu estudei aqui no mestrado. Para você ter uma ideia, os conceitos que a gente trabalhava em desenvolvimento sustentável eram oriundos do Canadá, oriundos da escola americana. E quando a gente chega lá, a escola é a escola europeia, então diverge totalmente. Um exemplo, a gente pode falar de que Salamanca foi um dos berços da escola austríaca.
Então, a gente vê de Mises, de Hayek, ou seja, que é o neoliberalismo europeu, diferente do neoliberalismo norte-americano, que vem de Milton Friedman, da Escola de Chicago. Então, quer dizer, então você já nota um outro padrão em termos de intervenção do Estado, um outro tipo de economia voltado mais para a questão do empreendedorismo, para a questão voltada especificamente pela liberdade econômica no que diz respeito aos agentes lá. E, obviamente, que isso marca a nossa formação. Então, todo mundo sabe, eu não me escondo, né? Meu pensamento é mais de direita do que a maioria dos colegas que fazem aqui, principalmente da Unicamp, da USP, que já são mais à esquerda, né? Então, isso é importante porque nós temos uma pluralidade no que diz respeito ao nosso curso de economia. Então, a formação da maioria dos professores do curso de economia são de direita, seja aqui da UFC, que é o CAEM, seja Na própria UERN, né? da própria UERN. Quando alguém né? chega assim para mim, aí diz assim, desculpa, eu acho que é uma reflexão importante, porque tem muita gente estereotipando a universidade. Ah, você chega na universidade, todo mundo é de esquerda. Eu disse, rapaz, se você for lá na UERN, se você for na FACEM, você não vai encontrar quase ninguém de esquerda lá. É todo mundo mais à direita, mais liberal e neoliberal. Não tem jeito. Eu acho que eu lembro de uns 2 ou 3 que devem ser de esquerda ali na FACEM. Sim. A maioria, então assim, depende muito da área. Nas ciências humanas, realmente a esquerda predomina, mas nas econômicas, não. No caso da UERN, não. E uma coisa que... A universidade é muito plural, né, professor? E tem uma coisa interessante, que muito da formação, ou, digamos, do direcionamento que você tem, se dá no seu processo de formação. Um exemplo, eu terminei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, praticamente todos de esquerda. Aí, quando a gente vim para aqui, para a UERN, que fiz o mestrado, que você pegava a maioria dos professores vindo, inclusive de Laval, do Canadá, eram pessoas mais voltadas de centro-direita. E quando eu fui para Salamanca, então você pega justamente partidários da escola austríaca. Então você tem todo esse processo, aquilo incorpora, queira ou não tem como você arrancar, né? Porque aquilo incorpora no pensamento, incorpora. Sempre eu digo, diga-me quem tu lês, que eu te digo como tu pensas. Então, basicamente isso no que diz respeito ao processo de formação. E isso é muito plural. Porque... E a gente acaba procurando leituras, muitas vezes, do que a gente concorda, que a gente, muitas vezes, é buscar o viés de confirmação. Isso. Mas é importante também ressaltar o seguinte, é importante você ler o contraditório. Com certeza. Porque no momento em que você lê o contraditório, você faz justamente as ligações. É um aprendizado. Eu faço esse exercício. É uma coisa que eu faço muito, apesar de não concordar muito com o pensamento mais progressista à esquerda, mas a gente mostra que, ao fundo, algumas das teorias elas não se confirmam. E vice-versa, a esquerda também faz isso com a direita. Então, quer dizer, é muito importante a pluralidade e, principalmente, o respeito no que diz respeito à diversidade de pensamento dentro de uma universidade. É isso que faz a pluralidade da universidade, você ter esses pensamentos e ter, principalmente, a questão do respeito correspondente a cada linha de pensamento. Pois é um exercício muito importante. E lá em Salamanca, qual foi sua tese? Com que o senhor trabalhou? Eu sei o que é, estou perguntando para o público. Bom, eu vou contar algo que não está no currículo, mas que eu tive a Estou dizendo isso só porque eu fiz matéria para a UERN da sua tese, sobre sua tese. Bom, meu orientador, para que você tenha uma ideia, ele era o decano da faculdade. Da faculdade, não, da universidade. Então, ele era extremamente responsável. Responsável não, era extremamente respeitado. Respeitado. Para que você tenha uma ideia, ele era o diretor do FEDER, Fundo de Desenvolvimento Regional da Europa. Então, ele era responsável pelo PAC,
pela política agrícola comum de toda a Europa. Então, eu tinha ali alguém que era muito gigante, e eu fiquei na sombra dele. Na sombra dele, que eu consegui desenvolver o meu trabalho, e graças também ao Instituto Brasileiro de Estudos lá, que foi implementado em 2002 por Fernando Henrique Cardoso. Então, não sei se você sabe, mas nós temos um um centro de estudos do Brasil lá na Universidade de Salamanca, que foi inaugurado. E eu participei dos pilares da organização do BRICS. Então, cheguei aí à Rússia, cheguei aí em outros países também para poder. Então, quer dizer, isso imagine, você sair daqui de Mossoró, ter a oportunidade de estudar numa das universidades mais antigas do mundo, ter a oportunidade de estar dentro do embrião do BRICS, né? E ter um orientador que lhe possibilitava ter acesso a milhares de documentos que um mortal comum não poderia ter, porque eram documentos sigilosos que a gente tinha, né? Então, dentro dessa área, o Fundo de Desenvolvimento de Desenvolvimento Regional da Europa, eu fiz um contraponto entre o que era o desenvolvimento sustentável na Europa e o que era o desenvolvimento sustentável no Brasil, né? São completamente distintos. Lá, dos elementos que eles mais trabalham é a questão do despovoamento. Então, é um problema muito grave na Europa, porque você tem regiões que estão totalmente despovoadas, justamente em função da migração, e aí eles criaram um modelo para incorporar aquelas pessoas ali, que eram os produtos de denominação de origem. Então, a partir dali, a União Europeia passa a subvencionar a produção justamente no campo. Então, não é à toa que, para cada frango produzido na França, o produtor recebe três frangos. Ou seja, então, um boi para ser produzido na Irlanda, ele custa 15 vezes mais do que um boi que é produzido aqui no Brasil. Por isso que o Brasil é campeão mundial em exportação de tudo carne, isso né? Subvencionado. E aí, trazendo para a nossa realidade, não sei se você sabe, Bruno, mas aqui no Rio Grande do Norte nós temos cerca de 19 mil famílias participando do programa de reforma agrária. E aí meu trabalho foi justamente trabalhando a questão da reforma agrária. Pegamos por base uma metodologia que foi traçada pela ONU, a ONU e pela FAO, né, especificamente a FAO, que é um dos organismos da ONU, que trabalha especificamente a questão dessas áreas de assentamento, né? E lá eles trabalham 5 tipos de renda na área de assentamento para saber se aquelas determinadas áreas de assentamento são sustentáveis. Então, você tem, por exemplo, a chamada renda agrícola, que é aquilo que você produz e você vende em termos de milho, feijão. Tem a renda animal, aquele dos animais que você vende. A chamada renda consumo, que é aquela renda que você consome o produto e você deixa de comprar no mercado. Depois, as chamadas outras rendas, que muitas vezes você trabalha fora do assentamento para dar subsídio à sua sustentabilidade. E a renda de outras atividades que geralmente são extrativas, como madeira, o próprio mel da abelha silvestre, entre outros, né? Então, a gente percebeu que ela não tinha um alcance, principalmente no que diz respeito ao Nordeste. Olha que incrível. A maioria de todos os assentamentos no Rio Grande do Norte são em áreas em processo de desertificação. Então, como é que você vai ter uma sustentabilidade em relação a isso? Aí acrescentamos 2 novas categorias de renda. Uma, a renda previdenciária, né? E a outra em termos de doações que o INCRA faz justamente até 5 anos de vida de um assentamento. O INCRA da feira
dá sustentabilidade no que diz respeito à casa, moradia, né? Algo nesse sentido. Inclusive, ajuda no que diz respeito ao financiamento através de linhas do Profai, do Pronaf, desculpe. E aí conseguimos detectar que 70% de toda a renda gerada em áreas de assentamento provinha justamente dessas duas rendas que eu falei, que eu incorporei no estudo, que era a renda previdenciária e a renda através de doações. Então, se mostrou insustentável, principalmente na zona semiárido. Para que você tenha uma ideia, o maior assentamento aqui é o da Maísa, com mais de 4.000 famílias, né? O São Romão, entre outros, e escolhemos a mais antiga, que foi a do Hipólito, que foi criada em 1987. Então, até hoje, o assentamento do Hipólito não é viável, ou seja, sempre passa por problemas no que diz respeito a umas pequenas famílias que conseguem sobreviver e, por incrível que pareça, tem uma concentração de renda. Tem famílias que conseguem comprar os lotes de outras famílias justamente em função de você não ter um perfil de produtor daquelas pessoas que estão dentro do assentamento. Então, muitas vezes você pega esses movimentos, entre ele o próprio MST, e junta um aglomerado de pessoas, sem que algumas daquelas pessoas tenham digamos assim, a capacidade ou até mesmo o conhecimento técnico para poder desenvolver. Então, a gente mostra isso aí, como isso, de certa forma, faz com que alguns assentamentos não consigam se desenvolver. A gente consegue mostrar de que a política da reforma agrária ela tem que ter uma mudança na sua estrutura de uma forma, né? E um dos aspectos que a gente viu agora no último governo Bolsonaro que eu achava a questão mais crítica, que era a falta de titulação desses determinados assentamentos. Por quê? Se você tem o título, você consegue a questão do financiamento. Então, era um caso muito grande de que você tinha a posse, mas você não tinha propriedade. E isso fazia com que você não participasse, inclusive, de alguns programas, que é o programa de alimentação nas escolas, né? De você poder, inclusive, estar fornecendo alimento naquelas escolas, que é justamente para a agricultura familiar. Então, no final das contas, a gente percebe que há uma necessidade de redefinição do que sejam esses aspectos, definição de um perfil mais qualitativo no que diz respeito a essas pessoas. E aí professor Leovigildo Cavalcante, na época, o marido da Larissa Rosado, o Paulo Sidney, que estava junto no INCRA, fizemos um programa para qualificar os filhos dos agricultores para o mercado de trabalho, dando noção de cooperativismo, de assistência própria, de formação de custos. E, infelizmente, o projeto, chegamos a fazer, inclusive, o processo de seleção. O projeto tinha um valor em torno de R$800 mil, isso em 2007. A UERN entrou com a contrapartida na época do professor Milton Marques para poder fazer isso, mas por questões políticas foi travado na hora H. Então, infelizmente, a gente não pôde fazer, mas você acompanha meu trabalho, vê o quanto eu tenho a capacidade de capilarizar, de ir dinamizando e fazer com que o nosso trabalho possa aparecer. Agora, o nosso trabalho que vem mais rendendo frutos são as empresas júniores. Então, as empresas júniores conseguimos ativar e hoje já fazemos, já não sobra mais espaço de tempo para os alunos, de tanto que nós somos procurados. Então, seja o CDL daqui, de Apodi, de Caraúbas, da Prefeitura de Areia Branca, de particulares de uma forma geral,
E é isso aí, é um pouco do que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. Então, quer dizer, comecei na Universidade de Salamanca e trazendo todo esse know-how em termos de conhecimento no que A diz partir do seu respeito à aplicada doutorado, né? do meu doutorado para cá. Eu sempre digo, quanto mais difícil, melhor. Quanto mais difícil, melhor, porque são através dos desafios que você prova quem você é. E estávamos falando agora que a UERN vive um momento de riqueza, ou seja, com a independência financeira, mas eu sou do tempo das vacas magras. Então, você tem que se virar, que rebolar e buscar a captação de recursos fora da universidade para poder investir nela mesmo. Tem que se virar com o que tem, Tem, né? exatamente. Eu vim da classe média baixa, então eu sempre escutava isso. Tem que se virar com o que tem. Faz o que tem. Então, a UERN, eu acho que ela está vivendo hoje um momento muito diferente, realmente, do que a gente viveu. Fui aluno de graduação, de mestrado, e hoje sou da comunicação, e eu sei como está bem diferente mesmo, com essa experiência que eu tenho. Professor, o senhor falou aí das escolas de pensamento, né, do neoliberalismo, a europeia e a americana. Agora eu fiquei curioso, acho que quem estava assistindo também ficou. Qual a diferença? Bom, a diferença você tem praticamente a forma de intervenção do Estado. Né? Enquanto a escola europeia, ela prisa muito mais pela questão do coletivo, a americana, ela prisa muito mais pela questão do individual, certo? Então, você é como se fosse quase uma terceira via, o neoliberalismo europeu, enquanto que o neoliberalismo, quando você trata na região de Friedman, né, ele trabalha muito a questão da liberdade propriamente dita em termos dos agentes. É tanto que quando você vê um tipo de intervenção por parte do governo, é basicamente para dar ajuda. Ao passo que o europeu, você já tem mais regulamentada todas as ações propriamente ditas, né? É tanto que é baseado no livro de Hayek, né? O Caminho da Servidão, quando você começa a abordar especificamente as armadilhas que são traçadas pelo mercado e como é que o Estado, ele, de certa forma, vai regulando. E a figura mais forte, ou os ícones que você tem de um e de outro, você pega o ícone de Margaret Thatcher, né? Antes sindicato, da formação de que o Estado deve sair das ações produtivas, como de um outro ponto, e do outro lado, do outro contraponto, você tem Ronald Reagan, quando ele trata especificamente da liberdade de mercado em relação a de que o Estado pode até dar, mas lembrando que não existe nada grátis, como diz o próprio Milton Friedman, né? Não existe almoço grátis. Na realidade, quando você fala em qualquer que seja ação de intervenção do Estado, você fala em uma ação que vai custar algo à população de uma forma geral. E aí, a gente tem, eu sempre dou um exemplo em sala de aula nas disciplinas de formação econômica do Brasil, quando a gente compara o modelo heterodoxo com o modelo ortodoxo. Por exemplo, o modelo ortodoxo, ele visa muito mais a direita do que o heterodoxo quando você fala em termos de intervenção. E aí a gente, quando coloca dessa forma, a gente coloca como? Eu sempre cito uma música de Caetano Veloso, A Incompetência da América Católica. Ou seja, quando você aborda especificamente, culpa outros agentes que não apenas o Estado pela desgraça ou pela pobreza das pessoas. Eu acho que o movimento de liberdade, no que diz respeito ao aspecto econômico, é crucial para você tirar a sociedade do estado de pobreza. Porque se você mantém o Estado sempre ali
como sendo um provedor da sociedade, no final das contas você faz com que a sociedade não cresça, não crie novos aspectos em termos de oportunidade. Um próprio exemplo, eu estava comentando aqui da falta de sorte do nosso estado. Eu tenho 53 anos, né? E me lembro, na década de 80, o Rio Grande do Norte tirava brincadeira com os cearenses e com os paraibanos, né? Chamando eles de estados mais atrasados. Hoje é o contrário. Justamente em função do modelo que foi implementado nesses estados. Um exemplo foi do rompimento do coronelismo em 1986, quando entra Tasso Gereissati no Ceará. O Rio Grande do Norte demorou demais para desoligarquizar. Demorou para desorientar. Então, quer dizer, tudo isso diz respeito ao quê? Ao modelo ou perfil de pessoas que pensem diferente em um modelo de Estado. Então, é importante sempre, quando a gente fala em termos de direita, de você ter uma visão mais macro no que diz respeito a essas ações e fazer com que as engrenagens do poder ou do aspecto político não pesem tanto sobre a cadeia produtiva de uma forma geral. O Rio Grande do Norte já deu algumas bobeiras, inclusive na área do petróleo. Vai ter uma segunda chance agora. Vai ter uma segunda chance. Assim, que o destino deu, né? A natureza deu ao Rio Grande do Norte de ter petróleo aqui em MAC do lado. Explora até o final dessa década, recomeça a exploração. Mas é uma segunda chance que o Estado vai ter. Não é possível que não aprendam as lições com os erros do passado para não repetir. Porque se for repetir, vai ter... Eu não sei se aplica a doença holandesa aqui no Estado, aqui em Mossoró. Não sei se aplica o conceito, se eu que é economista, pode até dizer se aplica. Se sofremos da doença holandesa no ciclo do petróleo. Não chegou a tanto. Não chegou a tanto. Eu fiz eu fui entrevistado pela Inter TV quando houve a privatização dos Campos Maduros aqui. E eu fui a favor. Né? Num primeiro momento, eu até debati com um ex-aluno meu, que era o secretário de Planejamento, o Aldemir Freire, né? E debatíamos justamente o seguinte: o que é que aconteceu? A Petrobras deixou os poços maduros sem manutenção. E aí até... Eu tenho uns dados que eu consegui na minha atividade como jornalista, de 2016 para cá foi sendo feito um desinvestimento. Isso, exatamente. Era sempre, até 2016, era sempre na casa do bilhão. Então, assim, variava ali de 1 bilhão e 400 milhões, 1 bilhão e 200 milhões, variava ali, mas sempre estava acima de 1 bilhão. 2016 já despencou, já caiu para 700 milhões, e foi caindo, até chegar numa situação de abandono, praticamente. E aí o que é que acontece? O Estado, de certa forma, foi prejudicado, porque como a não utilização desses poços são utilizados, então caiu, obviamente, a questão da arrecadação, né? Então, somente agora, com a recuperação desses poços, que está sendo a contento e de certa forma, já supera, inclusive, aquele período, temos uma retomada significativa. É bom lembrar que foi uma escolha política, né? Foi uma escolha não política. Não investir mais. E aí, o que é que acontece? Para que você tenha uma ideia, eu tenho um dado de que a Petrobras, ela gastava cerca de $20 para tirar um barril. E hoje, essas empresas que vieram de fora, principalmente as chinesas, elas gastam em torno de $8. Então, você já tem aí um custo abissal no que diz respeito à retirada desse determinado petróleo. E um outro elemento que a gente pode dizer são os aspectos de tecnologia que foram incrementados no que diz respeito à retirada desse óleo. Ou seja da pressão do ar, seja da própria água, ou seja, então você tem elementos que vai considerando novas tecnologias em termos de exploração desses campos maduros. Professor, a entrevista está muito rica e eu acho que eu não poderia deixar de falar um pouco da sua experiência
na gênese do BRICS. Fala um pouquinho como foi essa experiência, sair daqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, um estado pequenininho, e participar de uma coisa tão grandiosa, ver de perto uma coisa tão grandiosa para contribuir. Como eu já falei anteriormente, esse Centro de Estudos Brasileiros foi fundado por Fernando Henrique Cardoso em 2002. E para que servia esse estudo? Esse estudo servia para fazer levantamentos do Brasil, tá certo? E fazer a divulgação desses estudos em solo europeu, no sentido de atração de investimentos, no sentido de incorporar novas políticas públicas que fossem condescendentes com as políticas lá voltadas pelo bloco europeu. Não sei se você sabe, mas somente a partir de 2000 é que vale a funcionar, porque a gente tem, basicamente, 4 níveis em termos de integração. Você tem a integração voltada especificamente para a união tarifária, que é o primeiro estágio. O segundo estágio é quando você tem o aspecto relativo à determinação de cotas. O terceiro é o mercado comum e o quarto, a união monetária. Então, a Europa, por incrível que pareça, é um tipo de desenho chamado patchwork. Não sei se você já ouviu falar, que é uma técnica utilizada nos Estados Unidos para você fazer coxas feitas de retalho. Então, você tem países que estão na união monetária, tem países que estão ainda no mercado comum, tem países dentro do chamado sistema Sveninger, que são 27 países que compõem todo Por isso que o Reino Unido ele nunca abriu mão da Libra. Ele foi até o terceiro estágio e agora está totalmente fora. Então, você tem, por exemplo, a Dinamarca, você tem a Suécia, que não chegaram no quarto nível. Que é o euro. Que é a união monetária. Chegaram até o mercado comum. Então, você tem vários desenhos ali colocados. Então, quando nós fomos chamados... Só uma dúvida, vale a pena adotar o euro para esses países? Tem sido na realidade, para os países mais pobres, sim. Principalmente Portugal, Espanha, eles passam a ter uma moeda mais forte, né? A própria Itália, com a questão do abandono da lira, a própria Grécia com o dracma, tanto que você tinha... porque passa a ser todo incorporado. E, por incrível que pareça, a ancoragem passa a ser da Alemanha, que é o país mais rico da Europa. Então, você tem toda uma ancoragem baseada na economia alemã. Para que você tenha uma ideia, a economia alemã corresponde a 8% de todo o comércio mundial. Se a economia alemã, então, tiver um problema um dia, dá um efeito cascata em todo mundo. Só que não dá porque você tem um banco central muito forte ali visualizado. Então, aí fica em Bruxelas, no caso, o Banco Central Europeu. Isso. Você também tem parte do parlamento também na Alemanha. Daqui a pouco eu me lembro da cidade. Que inclusive eu cheguei a visitar. Sim, então aí voltando à questão do BRICS, né? Então fomos chamados para fazer uma avaliação, ou como em economia a gente faz, traçar cenários, quem seriam os potenciais grupos ou países que pudessem incorporar com o Brasil a formação de blocos econômicos. Porque você tinha o NAFTA, você tinha o bloco europeu, você tinha o Mercosul, você tinha o bloco asiático. Então, você tinha, no início dos anos 2000, você tinha a formação desses blocos econômicos como forma de proteção tarifária e de proteção no que diz respeito aos mercados, né? Então, naquela época, a gente identificou que os países que poderiam compor o BRICS seriam os chamados países baleias. O que são os países baleias? São grandes em extensões, grandes em população e grandes em termos de consumo. Alemanha, França? Não. França não? Não. África do Sul, sim.
Brasil, Rússia, Índia e China. Ah, tá. Então, ou seja, grandes países em Foi tanta informação que eu me perdi. entendeu? As baleias, ou seja, então países grandes em extensão, grande em população e grande em capacidade de consumo. Então, é tanto que hoje o nosso maior parceiro não é mais os Estados Unidos, é a China. Justamente em função desse modelo adotado por esse pseudônimo de baleias, países baleias. Inclusive, no caso do Brasil, por exemplo, se o Brasil tiver uma crise, respinga nos países vizinhos todos. Todos. A economia deles é toda conectada com o Brasil. Mas a Argentina, então depende muito da indústria brasileira. Ou seja, o modelo, não sei se você sabe, mas no fim do século XVIII, início do século XIX, na Europa, quando se queria se falar em riqueza, dizia, eu quero ser rico igual um argentino. A Argentina era um dos países mais ricos do mundo. E dado o modelo... A Argentina é o único caso de país que chegou ao status de desenvolvido e deixou de ser. É o único caso, né? Um caso único na história. Justamente em função dos modelos que foram implementados. A própria Suécia também. Então, chegou a ser um dos países e depois, quando entrou na social-democracia, teve uma queda muito grande. É claro que o IDH deles é lá em cima. É lá em cima, mas em termos de riqueza, teve uma diminuição muito grande. Só para a gente ter ideia, a Argentina, no desastre econômico que ela vive, ela ainda tem um IDH em um nível de escolaridade muito superior ao do Brasil. Isso é uma herança da época que a Argentina foi um país desenvolvido. Isso. A gente está falando de 100, 150 anos atrás. Então, é interessante esse modelo que a gente vai analisando, ou seja, como eu trabalho uma disciplina chamada Formação Econômica do Brasil, a gente faz todo esse enlace no que diz respeito à Europa, aos Estados Unidos. A gente começa a mostrar... pronto, um país que eu gosto muito de fazer uma comparação, a Austrália. A Austrália, inclusive tenho parentes, moram lá, fui várias vezes lá. A Austrália, quando descobriu o ouro, o que é que ela fez? Ela basicamente capilarizou os seus níveis de investimento. O nosso não. O nosso ouro foi basicamente um entreposto... foi dilapidado. Dilapidado, né? Tanto que boa parte da Revolução Industrial foi financiada pelo ouro brasileiro. Então, quer dizer, são aspectos que eu vou mostrando aos alunos a questão dos cenários. E trabalho dentro de economia brasileira mostrando esses cenários, como eles vão se modificando, seja através dos aspectos políticos, dos aspectos econômicos, dos aspectos históricos, e como, de certa forma, isso faz com que o nosso país hoje não tenha... somos, digamos assim, o Egito ou ao contrário. Sempre vamos esperar que a gente vai ser uma grande potência como foi o Egito no passado. No passado. Inclusive, só para situar aqui, meu lado aqui, historiador, para as pessoas entenderem porque o ouro brasileiro financiou boa parte da Revolução Industrial. O Brasil produziu o ouro, Portugal ficava com o ouro e pagava o que devia à Inglaterra. A Inglaterra, exatamente. Portugal sempre foi uma bagunça, né? Tinha o Brasil aqui, eles não souberam nem para investir neles, né, mesmo, e eles ainda falam mal de nós brasileiros. Mas, voltando aqui, professor, é muito interessante, né, como a gente conseguiu chegar aos BRICS, né, toda essa história, qual a origem, né, os países baleias. Então, a frase, só porque a gente falou da Argentina, que eu acho super engraçado, tem 4 tipos, uma pessoa, eu não lembro agora o autor, mas o senhor vai me ajudar a lembrar. Existem 4 tipos de países, né? O autor da frase diz: os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, o Japão e a Argentina. Bom, na realidade, quando a gente trata de conceitos, assim, em termos de desenvolvimento, ele vai variando ao longo das décadas, né? Então, por exemplo, na década de 70 você tinha os países de primeiro mundo, países de terceiro mundo e os países de economia planificada. Que era chamado de segundo mundo. Segundo mundo, né? Aí depois você vai ter os países emergentes. Depois você tem os países em desenvolvimento. Depois, ou seja, então você tem uma série de mudanças em termos de aspecto de denominação à medida em que você vai... Os conceitos eles vão sendo modificados. Então, quando a gente
no final das contas, fez todo esse levantamento, aí foi que se assinou os termos do BRICS, né? Então, eu fico muito feliz de ter participado do aspecto embrionário, né? A Escola de Salamanca, ou o Centro de Estudos Brasileiros em Salamanca, contribuiu para esse processo e meu nome não está lá, mas ajudei a colocar, porque, no final das contas, tudo isso significou um novo modelo a ser implementado justamente como forma de você sair daquele eixo tradicional. Então, quando a gente fala em crise, a gente ainda lembra de 1929, que a cipuada foi grande no Brasil, quando você tinha 30% de todas as suas exportações voltadas para o café e basicamente para os Estados Unidos, né? Então, para que você tenha uma ideia da crise, com a crise em 29, os Estados Unidos vai perder 1/4 de toda a sua renda gerada. Ele só vai chegar ao mesmo nível de produção de 1929 em 1937. Então, para que você veja como foi grande o abalo no que diz respeito a esse ponto. Pois então, professor, a entrevista está muito rica, mas a gente tem que falar também de todo esse conhecimento que o senhor adquiriu e como o senhor está aplicando hoje, por exemplo, nas pesquisas dos eventos aqui da cidade, principalmente o Mossoró Cidade Junina. Vamos entrar nesse tema, porque a gente já está na parte final da entrevista, que está muito rica, diga-se de passagem. Como é que está sendo planejado? Vai ter pesquisa da UERN no Mossoró Cidade Junina? Você tinha me falado nos bastidores que vai... O senhor disse que ia mudar a metodologia. Eu vou usar uma palavra diferente. O senhor vai avançar na metodologia. Eu acho que é uma evolução. Isso. Na metodologia. Não chega nem a ser uma mudança. Fala um pouquinho para a gente como é que vai ser a pesquisa esse ano. A pesquisa esse ano, amanhã, inclusive, vou estar tratando do tema com a professora Cecília. Quando o problema for o senhor já vai ter tratado, viu? Exatamente. A gente já tem um recorte histórico. Desde 2017 que a gente já vem trabalhando esse tema. É um elemento que dinamiza todos os setores. Para que você tenha uma ideia, Bruno, são 52 atividades distintas que é movimentado pelo turismo ou pelo Mossoró Cidade Junina. Então, você pega desde o hotel, do restaurante, do táxi, do receptivo, ou seja, então você pega da parte de entretenimento, bares, restaurantes. Então, a gente já vem trabalhando isso desde 2017. Em 2017, foi a primeira pesquisa, né? Nós chegamos a um efeito multiplicador. Explicar o que é um efeito multiplicador de respeito a quanto o município gasta e de quanto aquilo gera ou circula na economia, né? As pessoas dizem, quer dizer que a prefeitura investiu em 2017 3 milhões e rendeu 12. Significa que foi 4 vezes? Não, porque você tem um efeito multiplicador. Então, compro de você, você compra de uma outra pessoa, ou seja, o que circulou dentro daquilo dali. Então, sempre fomos fazendo para e passos esse trabalho, também com a FEComércio também realizando. O ano passado fizemos um modelo diferente, né? Trabalhamos o período pré e o período pós, enquanto a FEComércio trabalhou o evento no que diz respeito ao período da existência, né? Então, a gente conseguiu verificar, por incrível que pareça, todo mundo diz, Mossoró Cidade Junina já lotou para o pingo. Eu digo, vocês sabem quantos leitos nós temos? 3 mil. É muito pouco. Então, falta ainda uma série de investimentos em infraestrutura no que diz respeito ao município. Falta vaga no pingo porque lota. Só são 3 mil. Ou seja, então, 1.000 apartamentos, em torno de 1.000 apartamentos e 3 mil lugares, ou seja, então, obviamente que vai colapsar justamente, tanto que você tem pessoas alugando no Airbnb, você tem vindo para casa de familiares, de conhecidos. Então, o que falta não sei se você sabe,
ou tenha se dado, mas Mossoró movimenta 42 tipos de feiras ao ano. Você sabia disso? Não. Pois 42 feiras dentro desse ano. Então, quem tem esse dado é a CDL. Então, você vê a questão do gás, você vê a questão da Feira das Frutas, Fenafrute, você vê o Mossoró Cidade Junina, você vê A FICRO. A FICRO, ou seja, quando você vai juntar, são 42 feiras que você tem durante o ano em Mossoró. Então, ou seja, ao passo em que você, ao invés de ter o aumento de vagas, você teve o fechamento de vários hotéis. Ouro Negro, Willis, você tem uma série de hotéis que foram fechados. Então, falta uma política voltada para o turismo, para que você possa ampliar o seu hoteleiro. Isso, e principalmente mudar o perfil. Então, é muito mais atrativo você tornar Mossoró um centro de negócio, porque você está entre duas capitais. Então, em termos comparativos, isso é muito bom, porque você, geograficamente, você está bem localizado. No caso do Mossoró Cidade Junina, quando a gente fez há 2 anos atrás, a gente tinha detectado cerca de 800 mil pessoas. Então, imagine circulando. Quando foi o ano passado, 1.200.000 pessoas, né? Rodando aí em torno de 200 milhões de reais, né? E aí, o que acontece? O tipo de turismo que é do Mossoró Cidade Junina, eu não sou muito fã, que é o chamado turismo bate e volta. É aquele que não agrega tanto no que diz respeito à movimentação da economia. Porque a pessoa não fica aqui, não se hospeda aqui, não vai conhecer a cidade. Não vai utilizar outros serviços, né? Então, eu fiz um bate e volta em janeiro para Aracati, eu fui lá e voltei. Pronto, levou a bebida daqui. Não que eu bebi lá, a bebida de lá mesmo, mas um muito bate e pouco. volta. E aí o que é que acontece? Esse ano tivemos uma reunião com o prefeito e demos algumas sugestões que foram acatadas. A Prefeitura de Mossoró, inclusive conversando, ele disse, olha, a Prefeitura de Mossoró não tem mais condições de dar conta do Mossoró Cidade Junina na sua amplitude. E é tanto que eles já entenderam, fizeram a questão da licitação para a questão dos camarotes, já estão vendo a questão da precificação. Eu fiz uns cálculos de que se ele fechasse somente como é que chama o nome ali? A Estação das Artes? A Estação das Artes, ele conseguiria vender por 4 milhões de reais. O direito de exclusividade de uma determinada bebida, seja ela uma água, um refrigerante, um suco, um destilado e uma cerveja. Ou seja, como acontece já lá em Campina Grande e como acontece também em Caruaru. Para que você tenha uma ideia, Caruaru colocou no bolso 15 milhões de reais. Quer dizer, ou seja, há um potencial. Há um potencial muito grande. É claro que outras coisas que a gente não pode... Aquela pergunta antiga que eu acho que já está superada, o Cidade Junina é indiscutível que ele dá retorno aos cofres públicos. Ele dá retorno aos cofres públicos e principalmente à economia de um montante geral. Para que você tenha uma ideia, como medimos o antes e o depois, os bares arrecadaram cerca de 2,5 milhões de reais. Os hotéis perto de 4 milhões. Então, o ruim disso daí, entre aspas, é que ficou concentrado basicamente em 3 hotéis. Cerca dos 3 maiores aqui de Mossoró. Né? Então, quer dizer, há necessidade de incorporação de mais número de leitos para que você possa ter um novo perfil em termos do turismo, né? E aí a gente vê também, a gente investigou também a questão das quadrilhas. Para que você tenha uma ideia, uma quadrilha tradicional, ela gasta no mínimo 60 mil reais. Uma estilizada em torno de 90, 100 mil reais. Ou seja, então imagine a quantidade de empregos gerados nessa cadeia. Nós conseguimos medir. Tivemos
7.500 empregos gerados. Sabe quantos empregos foram gerados em Campina Grande? Foram gerados 5.000. Você sabe quantos empregos foram gerados em Caruaru? 15.000. Quer dizer, eu creio que não dá para competir com essas duas. É tanto que eu vinha no voo da Azul e mostrava Mossoró como o quinto maior São João do E ambicionou Brasil. ser o terceiro no passado. Só que eu acho que a gente deve incorporar no seguinte: primeiro, mudança do perfil do turista que nós queremos. Então, primeiro, divulgação, colocação de plataformas no que diz respeito a determinados públicos mais selecionados que têm um maior gasto per capita. Sabe uma ideia que me veio? Vai lançar em Natal. Quando esse programa for, já vai ter lançado. Tem que lançar em Fortaleza também. Isso. Então, para você ter uma ideia, tem outros, o de Aracaju também é muito forte. Daqui no interior do Ceará, próximo de Fortaleza, eu estou esquecido o nome da cidade. Já não sei, assim. Também é muito grande. Ou seja, então, o que a gente poderia, já que a gente tem um número limitado de vagas nos hotéis aqui, é mudar o perfil. Mudar o perfil do turista, daquele que venha com mais capacidade de gasto, que venha incorporar mais a cadeia produtiva do turismo, das 52 atividades. Um exemplo, você sabe qual é o gasto médio de um turista em Salvador? R$5.000. Então, o nosso aqui, medido pela FEComércio, foi R$333. Então, olha, é abissal a diferença. É abissal a diferença. Então, quer dizer, passa tudo o quê? Por uma política de turismo que volta ao quê? A você ter uma infraestrutura, a você ter uma conexão, por exemplo, de você pegar ele aqui, levar para o Lajeado de Soledade, levar para uma praia aqui, Tibau, Areia Branca, de você levar ele a Martins, ou seja, de fazer com que você tenha um tour no que diz respeito a uma série de serviços a serem incorporados, não apenas o São João. Uma outra dica que a gente deu e a prefeitura incorporou, sempre só se ia até o São João, agora vai-se até o São Pedro. É tanto que... Não fazia o menor sentido, era muito curto. Isso. É tanto que eu disse, prefeito Alisson, nós estamos na tempestade perfeita. Eles, como assim? Eu digo, nós vamos ter 5 finais de semana agora em junho, justamente pegando desde o dia 1º até o dia 29, ou seja, então você pega desde o início, no Pingo, até o São Pedro. Que vão ser 5 finais de semana esse ano. São 5 finais de semana, que antes, geralmente, Era eram 3 ou no máximo sempre livrava 4. o último. Sempre livrava o último. Então, agora você tem uma condição perfeita de medir o impacto, ou seja, o impacto, eu estimo em aumentar entre 10 a 15 milhões circulando a mais, somente por conta desse último final de semana. Porque o grande problema aqui de Mossoró, quando chega em dezembro, todo mundo corre para Tibau. Corre para Tibau, para o litoral. E aqui o quê? A gente fica refém do Mossoró Cidade Junina, a gente quem? Atividade do turismo. Fica refém do turismo e dessas outras feiras que circulam, que acontecem de uma forma geral. O turismo de negócios. O turismo de negócio. Professor, entrevista maravilhosa, o tempo já esgotou. Tava tão boa que eu demorei para falar da Cidade Junina, mas deu para fazer uma boa síntese. Parabenizar pelo seu trabalho, pela sua história, de grande contribuição para o debate público. E não vou nem pedir considerações finais, porque o tempo está estourado. Então, fica para uma próxima vez, eu vou te trazer de novo numa próxima temporada, para a gente bater um papo. E o Wernicast vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima edição.